Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Por que existem tantas versões da Bíblia? Uma visita a qualquer livraria religiosa é suficiente para perceber que há várias versões da Bíblia. Só olhando aqui atrás, eu tenho não sei quantas Bíblias diferentes, de traduções diferentes, não somente de outros idiomas, mas em português, várias traduções diferentes. E, no geral, o acesso a versões diferentes ajuda no nosso estudo, porque quando encontramos uma palavra difícil, desconhecida em uma versão, a outra versão às vezes traz uma palavra mais simples, que compreendemos melhor, porque estão tentando traduzir de outros idiomas a mensagem das Escrituras. Para aproveitar esses benefícios, devemos saber um pouco sobre o processo de tradução e algumas das diferenças básicas. Pessoas de todas as épocas valorizavam as Escrituras e se mostravam extremamente cuidadosas em preservar o conteúdo dos textos da Bíblia. Pelo fato destes livros serem registrados originalmente em materiais perecíveis, tipos de papel feitos de peles de animais ou de plantas, as pessoas que acreditavam nesses escritos foram cuidadosas em fazer cópias para passar adiante. Hoje, não temos nenhum original dos livros bíblicos, mas há milhares de cópias muito bem preservadas. Além das cópias nos idiomas originais, quase todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo em grego, há também versões ou traduções antigas feitas em outros idiomas. O Antigo Testamento foi traduzido do hebraico ao grego antes do nascimento de Jesus. O Novo Testamento foi traduzido ao latim no século depois de Jesus. Nos últimos 500 anos, a Bíblia foi traduzida a praticamente todas as línguas faladas na face da Terra. Alguns tradutores dão muita ênfase às questões da confiabilidade dos textos gregos do Novo Testamento, notando a existência de algumas divergências entre os manuscritos. Alguns discutem a diferença entre confiar mais na maioria dos textos ou nos textos mais antigos. E há argumentos bons para os dois lados. Mas devemos lembrar que estas diferenças envolvem uma porcentagem muito pequena do texto. E a maioria é insignificante. O texto da Bíblia é o melhor preservado de qualquer livro da antiguidade. E nós podemos confiar na qualidade da Bíblia como foi transmitida até os dias de hoje. Nos idiomas mais comuns, como o português, há dezenas de versões ou traduções da Bíblia. Eu quero evitar citações específicas, deixando cada ouvinte a pesquisar mais e escolher uma ou mais versões para sua leitura e estudo. Ajuda, porém, a ter uma noção das diferenças nas Bíblias comuns. Primeira questão. Qual a diferença entre Bíblias católicas e outras? Ouvimos muito sobre essas diferenças, mas poucos entendem do que realmente se trata. As diferenças envolvem quase exclusivamente o Antigo Testamento, que não é a parte da Bíblia que nos governa hoje após a morte de Cristo. As Bíblias católicas contêm alguns livros e capítulos que as outras Bíblias não contêm. Esses livros são chamados de deuterocanônicos pelos católicos ou de apócrifos por outros. Foram oficialmente declarados parte das Escrituras pela Igreja Católica no século XVI, muito tempo depois de identificar como autênticos os outros 66 livros presentes em todas as Bíblias. Segunda questão. Qual a diferença entre abordagens à tradução? Pensando especialmente na diferença entre tradução dinâmica e tradução mais literal. Estas expressões representam duas abordagens diferentes. A tradução de textos, não somente da Bíblia, mas tradução de qualquer texto.
A abordagem dinâmica procura comunicar a ideia do original em termos modernos e é muito mais livre do que a abordagem literal, que prioriza o uso das palavras mais parecidas com as palavras originais. Não há tradução perfeitamente literal, porque as regras gramaticais diferem de uma língua para outra, exigindo alterações na sequência das palavras, por exemplo. As dinâmicas são mais fáceis para a leitura, mas as mais literais são preferíveis para o estudo mais profundo e preciso. Bíblias de estudo não são outras versões, e sim edições de versões comuns com anotações acrescentadas para facilitar o estudo. Variam muito em termos de confiabilidade. Muitas delas, propositalmente, defendem tradições humanas dos seus autores. O uso de uma Bíblia de estudo requer muito cuidado em lembrar constantemente que os apoios apresentados ao leitor não fazem parte das escrituras e não passam de informações acrescidas por pessoas falíveis. Uma sugestão para quem está começando a estudar a Bíblia: escolha 2 ou 3 versões e leia a Bíblia. Quando enfrentar algum versículo difícil, compare nas outras. Com tempo e mais estudo, formará suas próprias preferências. Perceberá que, apesar das falhas de algumas versões, temos o privilégio de ler e conhecer a palavra de Deus em nosso próprio idioma. E como somos abençoados com esse privilégio. Você conseguiu acertar a pergunta de ontem? Na 7ª praga no Egito, chuva de pedras, o que não foi atingido? Alternativas: A, pessoas; B, animais; C, cevada; ou D, trigo. E a resposta? D, trigo, conforme diz no livro de Êxodo, capítulo 9, versículos 25, 31 e 32. Pessoas, animais e cevada foram atingidas, mas o trigo não. E a pergunta para hoje: qual foi o nome do discípulo em Damasco que foi enviado para falar com Saulo, o perseguidor da igreja? Alternativas: A, Ananias; B, Nicanor; C, Barnabé; ou D, Nicolau. A resposta amanhã, no final do episódio. E para hoje, independente de qual versão da Bíblia você tem, leia. Leia a Bíblia para entender mais sobre a vontade do nosso Criador e Redentor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.